Boa noite, meu nome é Célia, eu perdi meu filho há 2 anos e 8 meses, ele tinha 24 anos, ele desencarnou no dia 25 de dezembro de 2022, ele estava indo para a casa de um amigo, 8 horas da manhã, mais ou menos, 7, 8 horas da manhã, saindo da casa do pai, indo para a casa de um amigo e passou mal. Na rua, estava na calçada, teve um AVC e partiu. E a partir dali, tudo mudou. A partir do momento de uma notícia de qualquer ente que seja, que a gente ama muito, que esse ente partiu, é aquele choque, né? O mundo acabou, um buraco abriu. Eu de vez em quando eu tenho essa dúvida se é melhor um ente porque está passando por um problema de saúde, o que é pior, né? Ou de repente aquele seu filho saudável, que tem um futuro todo pela frente, partir no dia de Natal. Eu não sei qual é pior, mas assim, eu sei que existe muita dor nesse caminho, eu sei que existe muita dor nessa partida. E quando eu recebi a notícia, me veio algumas, eu não sei se a palavra certa é sabedoria, mas me veio algumas coisas que eu não sabia que eu tinha. Eu tive que aprender, porque eu tinha uma filha de 21 anos de idade para dar força. Eu tinha que passar força para ela. Ele tinha uma namorada de 20 anos de idade. Eu tinha que dar força para essa namorada. Ele tinha amigos na mesma faixa etária que não sabia, que para muitos era a primeira perca significativa. E eu tinha que estar ali, porque muitos chegavam e falavam assim: Célia, estar perto de você, falar com você, me faz bem. E eu tinha que ter alguma coisa para falar. Eu tinha que dar um caminho para eles. Eu tinha que falar: olha, tudo continua. E para isso eu tinha que aprender. E eu tive que correr atrás disso. Eu tive que ler, eu tive que ver palestras, e graças a Deus, neste momento que nós estamos vivendo, tudo a gente se acha na internet, tudo. E aí eu corri para a internet. Eu precisava de uma tábua de salvação. O Natal, nesse ano, 2022, foi no domingo. Na segunda-feira, terça-feira, eu falei: eu preciso de uma salvação. Eu preciso de uma ajuda psicológica, eu preciso de uma base religiosa, que o espiritismo ali, naquele momento, na minha vida, era o que fazia mais sentido, porque eu já era uma simpatizante, né, do espiritismo. Então foi para lá que eu fui. E fui atrás para ter um conhecimento, uma base para poder passar para frente. E todo mundo me falava o tempo todo: você está passando pela pior dor que existe, que é a perca de um filho. Então, na minha cabeça era assim: se vai fazer bem para mim, se está fazendo sentido para mim, vai fazer sentido para todo mundo, assim. Se vai aliviar a minha dor, vai aliviar a dor do pai, vai aliviar a dor da irmã, vai aliviar a dor da avó. E eu fui atrás. Eu fui atrás disso para poder passar para frente. E falando
da psicografia, 4 meses depois, através de um sonho, eu sonhei com um senhorzinho, todo de branco, com uma prancheta na mão, falando: Célia, o que você precisa para receber uma carta do Vinícius? E nisso começou um monte de informação. Eu de longe eu estava preocupada com isso naquele momento. Eu sabia que a vida continua. Eu sabia que ele estava bem. Porque eu falava assim: não é possível que um jovem inteligente, saudável, vai sumir, vai acabar assim, da noite para o dia. Não, isso não, na minha cabeça, era a única coisa que não entrava. E aí começou a aparecer um monte de coisa sobre psicografia, uma semana antes do Dia das Mães. E eu fui levada, induzida pela espiritualidade, que foi muito presente e é muito presente na minha vida desde então. Fui induzida até o Newton em Neves. Cheguei lá, sem saber o que eu estava fazendo ali, sem saber o que ia acontecer. Eu pensei que eu ia chegar lá, pegar uma carta e voltar para minha casa. Assim, simples. E rodei, eu sou de São Paulo, capital, rodei 6 horas para chegar até Neves. Coloquei a minha filha e a minha nora no carro e falei: vamos lá. Eu quero fazer isso, eu preciso fazer. O senhorzinho lá no sonho me falou, então eu vou. E fui, sem conhecer, não conhecia o trabalho do Newton, não conhecia nada. E fui. E aí, quando eu cheguei lá, me deparei com um lugar de paz, né? Eu falo que quando a gente tem uma notícia que um ente partiu, a gente entra diretamente num filme de terror. E quando eu cheguei em Neves, no centro, eu me senti num filme do Chico Xavier. E aí eu fiquei olhando tudo aquilo, falei com um, falei com outro. Aí de repente me falaram: não, isso aqui vai durar horas. Aí eu fiquei o dia inteiro lá. Eu estava com muita dor, eu estava doente na época. Eu passei o dia inteiro lá bem, em pé, debaixo do sol, não senti nada. Me vinha aquela emoção, que depois que eu fui saber, que é quando eles se aproximam da gente, vem essa emoção, e eu chorava ao longo do dia, e fiquei lá até o final da sessão. Eu lembro que foi uma sessão longa, por ser Dia das Mães, tem muita gente, acabou 9 e pouco da noite, e a terceira carta, o terceiro nome que o Newton chama no palco: Vinícius Cunha Silva. Eu berrei na hora, né? A emoção do desespero, da dor. Eu acho que essa entrega, todas são assim, né? Mas a primeira, vem tudo junto, né? Vem a saudade, vem a dor, o desespero, a emoção, a felicidade de estar recebendo. E quando eu subi no palco, o Newton veio falar comigo, e o Newton começou a falar. E aí ele falou: mãe, mas como ele fala rápido, e ele fala muito. E aí eu olhei para as meninas olharam para minha cara e falaram assim: é ele. Aí o Newton falou: pode ler, é ele, pode ler. E quando o Newton começou a ler, naquele momento eu falei assim: é meu filho. E eu falo para o Newton que naquele momento, 4 meses depois, ele trouxe meu filho de volta. Essa foi a minha sensação. Meu filho existe. E aquela sensação de que aquele menino de 24 anos acabou, não existia mais. E foi um divisor de água na minha vida. A saudade passa? Não. Tem momentos bons, tem momentos ruins, tem momentos de altos e baixos? Tem. Mas eu sei que ele segue. E ameniza. E transforma. E para mim fez toda a diferença. Embora eu fiquei 2 meses brigando com a carta. Eu fiquei 2 meses lutando
para provar que aquilo ali poderia ter alguma coisa de errado. Porque eu falava assim, se isso aqui não for real, vai ser um baque para mim. E eu posso voltar para o buraco de novo. E eu não consegui. Óbvio. Tinha como provar. E 2 meses depois, eu fui em uma outra sessão de psicografia em Bauru. Muita gente, acho que mais de 400 senhas foram distribuídas, muita gente. E preenchi o papelzinho, tudo. E quando eu fui falar com o Newton, né, na hora da conversa com o médium, o Newton falou, tá, me fala sobre seu filho. Aí eu, chorando, comecei a falar. Aí o Newton olhou pra minha cara e falou, o rapaz da calçada. Aí eu falei, é o rapaz da calçada. Meu filho estava andando na calçada quando ele caiu. Eu falei, E aí eu não consegui falar mais nada. E eu não recebi a carta nesse dia. Mas eu conheci o grupo de conversa das mães, que me ajudou muito. Porque ali eu vi que eu não estava sozinha. Que tinha mais, infelizmente, né? Com aquela dor que eu sentia. E eu me senti acolhida. Por mais que eu não tenha recebido a carta naquele dia, ali eu entendi, eu estou no lugar certo. Eu estou no caminho certo. E é aqui que eu tenho que seguir. E aí eu fiquei fissurada pelos meninos. Aí eu assistia tudo. Aí eu fui procurar coisas sobre eles. Daí eu estava falando agora há pouco, que aí tem um podcast na Maíra, que eu encontrei e que eu acho que define muito, porque eles explicam muito, porque eu fui a cega, eu não sabia o que eu ia encontrar lá. Encontrei uma coisa muito boa. Mas, como a gente não está envolvida, quando a gente não está ali, a gente não sabe o que é, né? A gente não sabe o que acontece, e as pessoas vagam na imaginação. E aí, quando eu falo para alguém sobre o trabalho do Newton, o trabalho do Diego, eu mando esse podcast. Que eu falo, você quer realmente entender? Então vai lá, assiste que aqui eles explicam como funciona para você ter ideia. E é muito válido, né? Você chegar já tendo a ideia do que está acontecendo. Mas nesse caminho da psicografia, da partida do Vini, da dor, da saudade, de ter que sustentar, né, de ser o exemplo, o que eu venho aprendendo, o que eu aprendi é que não tem como dividir a nossa vida com a vida espiritual. O Newton falou no começo, e eu penso muito isso, que eu parei de pensar que eu tenho que trabalhar nessa vida para minha aposentadoria. Porque a minha vida não vai acabar na aposentadoria. E nem na hora que eu partir desse mundo. Eu comecei a trabalhar pensando no que eu vou levar daqui. Qual é a lição que eu vim aprender? Qual é a lição que a partida do Vinícius veio me ensinar? Qual é a minha evolução nesse plano? Porque a nossa vida é uma minissérie. E aqui é só uma temporada. E a gente só consegue ver essa temporada. Mas a gente vai ter outras. E o que a gente vai levar para continuar isso? E a partida dele me veio como esse ensinamento. O que eu posso aprender aqui com essa dor, que é a pior dor que tem, para me levar e não passar na próxima temporada? É isso que eu ainda não sei, talvez eu nem consiga, mas eu acho que é isso que vem, que a espiritualidade vem me falar. E eu não consigo falar que meu filho morreu, que meu filho... Não. Newton fala muito isso, que quando um ente querido parte, a gente aprende a amar muito mais. E a gente é muito apegado ao físico, e o físico faz muita falta. Mas o amor, ele existe. Ele está ali. Os nossos entes estão aqui. A gente
A gente convive junto. Eles mandam detalhe na carta, né? É o vô, né? Teve uma vez que eu estava aqui e eu estava bem mal, porque eu estava doente. E eu ia mudar de novo de casa. E eu estava muito chateada, muito chateada. E teve uma hora que eu fui pro banheiro e comecei a chorar. Sozinha. Chorando lá no banheiro, aí chegou uma, chegou outra. E eu quase não falo, né? Eu falo com todo mundo. E aí começaram a conversar comigo e veio na carta, logo depois que eu recebi a carta, falei, mãe, eu sei que você não está no momento bom. Eu sei que você vai ter que mexer com coisas que você não está preparada ainda. Mas vai dar certo. Você vai conseguir. Então eles sabem o que está acontecendo com a gente. Eles estão presentes na nossa vida, na nossa evolução. Eu acho que eles ainda fazem parte da nossa vida e da nossa evolução, tenho certeza. E o Vini é isso, ele me ajuda nesse desenvolvimento. A cada carta que ele me manda, a cada semana que antecede eu vir aqui em Duartina, acontece muita coisa. Eu sempre fico muito emotiva, com aquele medo de não receber, né? Que a gente tem medo de não receber. Mas eu falo que eu venho aqui, eu rodo 400 quilômetros para sentir a energia dessa casa, para estar junto dele, para estar junto de tanta pessoa boa que me ajuda, que me acolhe. Eu venho para cá para acolher também, não só para ser acolhida. Eu venho para cá porque ele está aqui. Então, eu falo que eu venho para cá passar o dia com ele. Sábado eu vou passar o dia com o Vinícius. E eu sei que ele está aqui. E que ele está vendo. E logo lá no começo, no primeiro ano, quando ele partiu, no meio do meu desespero, eu falei assim, Vi, vamos fazer um trato? Você estuda aí. Eu vou estudar aqui. E quando a gente se encontrar, eu vou tentar estar mais ou menos perto de você. Eu não vou parar, porque eu quero te encontrar. Por causa da sintonia, o Newton fala, a gente tem que estar perto, a gente tem que evoluir, porque todas as cartas, se a gente prestar atenção na leitura aqui, todas as cartas, eles falam, eu estou estudando, eu estou evoluindo. Eu já ouvi várias mães falando sobre cartas que recebem dos filhos, mãe, estuda. Mãe, não, vai lá, lê um livro, faz... Eu tento fazer isso. Porque é evolução, e se a gente não evoluir igual eles, a gente pode encontrar, mas a gente pode não ficar junto. E eu quero ficar muito junto dele. Eu quero apertar muito ele. Então eu quero evoluir, assim. E a mensagem, assim, da espiritualidade para a minha vida veio muito forte, assim, a evolução. E olhar essa dor, essa saudade, não como aquela coisa ruim, não com desespero, porque meu filho, ele foi porque ele teve um AVC. E ele fala, era minha hora. Mas um ente pode ir com uma doença, pode ir com um acidente, né? Pode ir dormindo. Aquele momento vai acontecer de uma forma ou de outra. Ele foi com um AVC. E eu falo que desligaram meu filho da tomada porque ele foi, eu vejo a partida dele como uma partida doce. Não teve sofrimento. Ele foi, ele estava em pé, de repente... não estava mais. E eu não consigo olhar com revolta. Eu olho com... Era a hora dele. Ele tinha que partir. E ele cumpriu o que ele veio fazer aqui. E eu acho que é isso. A gente tem que começar a olhar de um outro ângulo, né? Eu tento olhar tudo como outro ângulo. Dia 25, eu não consigo comemorar muito o Natal, mas assim, que lindo que ele foi no Natal.
Ele se despediu de todo mundo, ele falou com um monte de gente. Aí depois eu fiquei pensando, que data linda essa. Eu quero ir numa data assim também, porque eu vou falar, sabe? Eu vou poder ligar para uma amiga que eu fazia tempo que eu não falava, com o tio, com o primo. Ele se despediu, né? Que bacana isso. E uma coisa que me ajudou muito também, o Newton falando de que não é mais um dia sem ele, é menos um dia sem ele. Eu estou cada vez mais perto de encontrar ele. Na missa de 7º dia dele, um padre falou para mim, falou para todo mundo, aliás, vamos aplaudir a nova vida do Vinícius. E no primeiro mês, eu falei, filho, parabéns, um mês de vida nova. E foi assim, quando fez 1 ano, filho, se você estivesse aqui, eu ia estar te dando uma linda festa. Eu espero que você tenha uma festa aí no céu agora, porque é 1 ano que você está aí. E na minha visão, como a minha filha fala, eu ressignifico tudo. Eu tentei nesse período ressignificar tudo na minha vida. É 1 ano de vida nova, de evolução, né? Para mim, a evolução minha, a evolução dele, é 1 ano da nossa evolução. São 2 anos e 8 meses de evolução. Essa é a minha maneira de olhar a partida do meu filho. Cada um tem a sua dor. E eu espero que cada um encontre o seu jeito, sem a revolta, sem o desespero, porque a vida deles continua. Eles continuam com a gente. Eles continuam entre nós. E o amor, ele aumenta cada dia. Cada evolução nossa aumenta mais. E eu acho que era isso que eu queria falar para vocês. E fiquem bem todos, tá?